Boa noite a todos presentes aqui na nossa Casa Espírita, no Centro Espírita Leão Denis. Damos também nosso boa noite aos nossos companheiros que nos acompanham pela internet. E mais uma vez estamos aqui para mais uma noite de estudos, de passes, onde hoje, segunda-feira, nesse horário das 19h30, nós estudamos o Livro dos Médiuns. Na noite de hoje, o nosso estudo estará a cargo do nosso irmão Jair Ricardo, que falará para nós do Livro dos Médiuns, capítulo 25, itens 269 a 273. Esse capítulo trata das evocações e os itens tratam de considerações gerais sobre o tema. No momento dos passes, a nossa irmã Olga Feitosa vai falar para nós sobre o Evangelho, capítulo 5, itens 4 e 5, causas atuais das aflições. Todos nós aqui presentes recebemos uma página que servirá para a harmonização do ambiente, do nosso pensamento. Essa página foi ditada pelo espírito Odilon Fernandes, uma psicografia de Carlos Bacelli, contida no livro ABC da Mediunidade. Essa página tem o título Evocações. O médium espírita não se prestará a reuniões particulares, permitindo que se façam evocações por seu intermédio. O ambiente natural para o efetivo exercício da mediunidade é o centro espírita. O médium consciente da sua responsabilidade não participará de reuniões mediúnicas que se improvisem nos lares, atendendo, não raro, a especulações de ordem pessoal dos integrantes. A tarefa específica da desobsessão carece de ser levada a efeito no recinto que lhe seja próprio, com a disciplina indispensável ao seu bom êxito. Admissível que, esporadicamente, aos espíritos familiares se manifestem no antigo reduto doméstico, consolando e incentivando os corações amados que necessitem registrar-lhes a palavra. O médium desgarrado do grupo mediúnico acaba por render-se às exigências descabidas de quantos desejam beneficiar-se de suas faculdades. Quase sempre, os que fogem ao centro espírita estão eximindo-se do dever doutrinário a que seriam chamados. Os espíritos esclarecidos não frequentam grupos domésticos que não se mostrem operosos no bem dos semelhantes. Os espíritos nem sempre estão aptos para atenderem às evocações dos homens e os médiuns raramente encontram-se comunicados dos espíritos evocados. Em sua maioria, as evocações domésticas dão margem à manifestação e ao embuste. O médium que anseie por trilhar a estrada correta deve procurar o caminho do centro espírita. Odilon Fernandes. Então, com essa página, que certamente vai servir de subsídio também para o estudo de hoje, nós vamos então fazer a nossa prece para marcar o início do nosso trabalho. Senhor Jesus, amados benfeitores espirituais de nossa casa, estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunindo-nos para buscarmos, junto a Teu coração, junto à nossa doutrina espírita, os esclarecimentos, o consolo, o amparo para as nossas mentes e para o nosso coração. Queremos agradecer, Senhor, por estarmos hoje aqui e rogamos o Teu apoio, o envolvimento a cada um de nós, o envolvimento aos nossos irmãos Jair e Olga, que farão uso da palavra, e que possamos, Senhor, nesta noite, reunir aprendizados e tirar o máximo proveito de todas as bênçãos que receberemos na noite de hoje. Que possamos assim, então, Jesus, em Teu nome, em nome de Deus, em nome dos benfeitores espirituais de nossa casa, considerar assim, iniciado a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Então, o Livro dos Médiuns, na noite de hoje, que vai ser objeto de estudo, é o capítulo 25, Evocações, Considerações Gerais. Nós vamos ler apenas o item 269.
Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou atender ao nosso apelo, isto é, vir mediante evocação. Algumas pessoas pensam que devem abster-se de evocar este ou aquele espírito e que é preferível aguardar aquele que queira comunicar-se. Baseiam-se nesta opinião, de que chamando um determinado espírito, não se tem a certeza de que seja ele quem se apresente, enquanto que aquele que vem espontaneamente, pela sua própria vontade, melhor prova a sua identidade, já que anuncia assim o desejo que possui de se entender conosco. Na nossa opinião, aí está um erro. Primeiramente, porque há sempre espíritos em torno de nós, na maioria das vezes, de condição inferior, que nada mais querem, senão comunicar-se. A nenhum chamar em particular é abrir a porta para todos os que queiram entrar. Numa assembleia, não dar a palavra a ninguém é deixá-la entregue a todo mundo, e sabe-se que daí resulta. O apelo direto, feito a um determinado espírito, representa um elo entre ele e nós. Nós o chamamos pelo nosso desejo e opomos, assim, uma espécie de barreira aos intrusos. Sem uma chamada direta, um espírito, muitas vezes, nenhum motivo teria para vir até nós, a não ser que seja nosso espírito familiar. Estas duas maneiras de operar possuem, cada qual, suas vantagens, e o inconveniente estaria apenas na exclusão absoluta de uma das duas. As comunicações espontâneas nenhum inconveniente apresentam, quando se tem o domínio sobre os espíritos e quando se está certo de não deixar qualquer comando aos maus. Então, muitas vezes, é útil esperar pela boa vontade daqueles que querem manifestar-se, porque o pensamento deles não sofre qualquer constrangimento e podem obter-se, desta maneira, coisas admiráveis. Ao passo que, quem diz que o espírito, por quem chamais, esteja disposto a falar, ou seja capaz de fazê-lo no sentido desejado. O exame escrupuloso que temos aconselhado é, aliás, uma garantia contra as más comunicações. Nas reuniões regulares, sobretudo, naquelas em que se faz um trabalho continuado, há sempre espíritos assíduos que comparecem ao encontro sem que sejam chamados, por estarem prevenidos, em razão da regularidade das sessões. Tomam muitas vezes espontaneamente a palavra para tratar de um assunto qualquer, desenvolver uma proposta ou prescrever o que se deva fazer, e então facilmente são reconhecidos, quer pela forma da linguagem, que é sempre idêntica, quer pela escrita, quer por certos hábitos que lhes são familiares. Então nós vamos passar a palavra para o Jair, rogando a Deus que o envolva no seu estudo. Prezadas irmãs e prezados irmãos, boa noite. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, o amparo de Jesus e a proteção de nossos guias espirituais sirva como motivação para que continuemos a nossa jornada na qualidade de filhos de Deus e espíritos imortais que todos nós somos. Lamento decepcioná-los, porque vocês vieram para ouvir o Célio Gomes e vão ter que contentar-se em ouvir o Jair Ricardo, né? O nosso companheiro teve lá um problema de atraso na sua área profissional e não chegaria a tempo. Naturalmente que eu não tenho a pretensão de substituí-lo à altura, mas pelo menos tentarei fazer alguma coisa, porque afinal de contas, alguém tem que fazê-lo. Nós estamos trabalhando aí, capítulo 25, a questão das evocações. É preciso compreender, a leitura já do item 269, em primeiro lugar, a leitura da página de abertura, a leitura do item 269 e depois do texto na íntegra, os itens considerados, 269 a 273, já traz alguma, vamos dizer assim, aparentemente algum tipo de conflito. Não há conflito. Acontece o seguinte:
quando todo esse estudo foi elaborado pelo nosso mestre Kardec, nós estávamos, vamos dizer assim, no princípio, na constituição da doutrina espírita. Ou seja, nós ainda, o próprio Allan Kardec ainda não tinha as informações completas de toda essa estrutura, né, de ligação, de ação entre o mundo do chamado mundo invisível e nós, chamado mundo visível. E naturalmente, que com o transcorrer do tempo, o próprio trabalho de evocação, a própria atividade junto aos espíritos e dos espíritos junto a nós, ela sofreu, né, uma série de progressos, adquiriu-se muito mais conhecimentos, principalmente depois dos chamados grandes médiuns da era moderna, né? Chico, Divaldo, Altivo, J. Raul Teixeira, Jorge Resina e tantos outros menos conhecidos. Esse processo de conhecimento sobre o mundo espiritual tornou-se muito mais íntimo para nós do que era na época de Allan Kardec. Então a aparência de conflito que tem entre o que o espírito Odilon Fernandes, na psicografia do Batelli, coloca para nós, é resultado mesmo de uma parte que está lá no finalzinho, né, desse nosso item aí, final do item 269. Nas reuniões regulares, sobretudo naquela em que se faz um trabalho continuado, há sempre espíritos assíduos que comparecem ao encontro, sem que sejam chamados. É de importância fundamental esta colocação de Allan Kardec, quase no finalzinho desse item. Por quê? Porque exatamente espelha de forma clara e objetiva como os trabalhos são feitos hoje na casa espírita. Como os trabalhos foram direcionados para locais especiais, principalmente numa cidade como o Rio de Janeiro e Bento Ribeiro, né? Se eu sair a pé daqui até a minha casa, eu passo na porta de 400 espíritas. Lógico que não sendo grandes como o Leão Denis, mas são 4 casas espíritas. E se eu passar um pouquinho da minha casa, andar mais 50 metros, ainda tenho lá os Sentinelas do Além, que embora seja mesclado com a Umbanda, mas volta e meia tem alguém nosso, e até o próprio Zé Jorge fazia as suas palestras anuais lá, para ver as facilidades que nós temos. Por quê? Hoje, nos dias atuais, nos tempos atuais, a questão das evocações, elas são direcionadas para o trabalho realizado especificamente dentro de uma casa espírita. Mas eu não posso fazer uma reunião mediúnica na minha casa, não pode ter fazer uma evocação? A sugestão é não, porém, em alguns casos, o próprio Kardec coloca aqui, pode lá manifestar-se alguém lá querido, um guia espiritual da casa, mas o trabalho mediúnico, nos moldes como são realizados nas casas espíritas, a gente não deve realizá-lo dentro de nossa casa. Por exemplo, quem é que se arriscaria a montar, por exemplo, uma sessão para evocação e tratamento espiritual dos nossos irmãos em estado de profundo desalinho espiritual? É um risco muito grande que não vale a pena correr. Porque, como eu disse, nós temos um sem número de casas espíritas onde o trabalho é oferecido em ambiente apropriado para isso e principalmente com a presença regular daqueles companheiros que nós chamamos de diretores espirituais, guias espirituais, trabalhador disso, trabalhador daquilo, que são capazes de, nesse processo de evocação, atender às necessidades e evitar traumas de cunho espiritual. E quando eu me refiro, usei a expressão traumas de cunho espiritual, vamos ser claros, eu estou falando até evitar um processo obsessivo. Por quê? Se nós não tivermos o devido cuidado em determinados trabalhos, a gente vai ter poderá passar por esse incômodo que não é nada fácil. E eu lembro-me que nem era um trabalho de evocação.
há muitos anos atrás, provavelmente tem outras pessoas da casa que devem lembrar desse fato. Um grupo aqui da área aqui de Guadalupe, para Irajá, por aqui assim na beira da Brasil, organizou um grupo, né, organizou-se lá os familiares, alguns vizinhos, para, nessas épocas de inverno, dias chuvosos, levar comida e agasalhos para as pessoas na rua. Não era trabalho mediúnico, não tinha nada, eles nem eram espíritos, não lidavam com isso. E de repente, eles notaram que começou a ocorrer no seio da família e dos que se congregavam para aquela ação, uma série de transtornos, né, de perturbações, como nós conhecemos aqui no nosso jargão, no nosso linguajar. E depois de algum tempo, eles com aqueles problemas, alguém indicou para que eles viessem aqui, e na época quem os atendeu foi o nosso querido Altivo, né? E o Altivo, eles colocaram a situação que estava acontecendo, e o Altivo fez a pergunta clássica: vocês fazem uma prece, rezam uma Ave Maria, ou um Pai Nosso quando sai? Não, a gente se reúne, põe tudo nos carros e leva, vai distribuir. Olhem só, não era sequer um trabalho de evocação, mas o simples fato de socorrer pessoas que estavam em situações difíceis na vida, né, nessa encarnação, já trouxe para eles uma componente de perturbação espiritual, porque os inimigos daqueles encarnados não se sentiram confortados. Agora imagina, por esse exemplo, se nós resolvermos evocar espíritos, principalmente para tratamentos dentro de nossas casas. Todo mundo lembra que por muito tempo nós não tínhamos trabalho, até de sexta-feira na Malé, até por conta da nossa creche, porque havia alguma coisa que impedia que isso acontecesse por causa das nossas crianças que lá estavam, por causa da ambiência espiritual que se cria, né? Então é preciso que tenha realmente uma estrutura muito bem postada, muito bem criada, para a gente poder executar essa tarefa de evocação. Na nossa página aí, o Odilon Fernandes, o espírito Odilon Fernandes, ele não deixa por menos, né? Ele já começa, desculpe a expressão, dando uma chicotadazinha. O médium espírita não se prestará a reuniões particulares, permitindo que se façam evocações por seu intermédio. Parêntese. Excetuando-se o nosso culto no lar, que a gente faz lá, aquele culto mensal. Geralmente vai o Joaquim, vai alguém lá, né, algum dos médios da casa, e naquela sessão, naquele trabalho, previamente organizado, não há nada improvisado, um trabalho muito bem estabelecido ao longo dos anos, com equipes espirituais já responsáveis por essa ação, e, portanto, não se enquadra nesta colocação que está aqui. Então, lá vai haver um processo de evocação. A nossa evocação nos dias de hoje, com os nossos médios, já bastante experientes no trabalho, apenas concentram-se e se apresentam uma das entidades que acompanham, né, o próprio trabalho, ou que lá são designadas para dar a sua mensagem. Aí, o próprio Allan Kardec, aí eu já criei um outro conflito, porque aí um pouquinho mais abaixo, o Kardec diz que se deve evocar. Mas deve-se evocar quando a situação não está previamente estabelecida, que não é o caso das casas espíritas definitivamente constituídas com os seus trabalhos nos níveis modernos do conhecimento, dos objetivos e, vamos dizer, da própria dinâmica que o trabalho espírita exige de cada um de nós, de cada médium, de cada trabalhador. Porque aí embaixo ele coloca, no item, ainda no item 269, se eu disser item 1, é sempre o primeiro, é o primeiro item. Numa assembleia não dar a palavra a ninguém, é deixá-la entregue a todo mundo. E sabe-se o que daí resulta. Não comparemos essa colocação do nosso querido Allan Kardec, esclarecendo quando a coisa não tem organização, com o nosso culto mensal do Evangelho
no lar que é feito pela casa. Tanto que tem uma vez no ano que é feito aqui, né? Então, nessas maneiras, ele fala aqui, estas duas maneiras de operar possuem cada qual suas vantagens, e o inconveniente estaria apenas na exclusão absoluta de uma das duas. As comunicações espontâneas nenhum inconveniente apresentam quando se tem o domínio sobre os espíritos e quando se está certo de não deixar qualquer comando aos maus. Então, muitas vezes é útil esperar pela boa vontade daqueles que querem manifestar-se, porque o pensamento deles não sofre qualquer constrangimento e podem obter-se desta maneira coisas admiráveis. Então, o que acontece? Aqui na nossa casa nós temos o nosso trabalho mediúnico das sextas-feiras. É popularmente conhecido no meio espírita como sessão de desobsessão. Aqui chamamos de sessão de atendimento espiritual aos espíritos. Que você chegar no local para ser atendido já com a classificação de obsessor, já mexe com os blindes de quem vai ser atendido, né? Já não fica... Então, nós adaptamos aí por orientação do plano espiritual, mas é aquilo que é conhecido no meio espírita, sessão de desobsessão. Como é que é feita essa evocação? A evocação é feita, aqueles endereços que nós colocamos ali naqueles pedidos, né, de socorro espiritual, naquela caixinha. Os nossos médios especializados separam tudo aquilo, fazem radiação para os casos mais simples, e os casos mais graves são entregues para a direção mediúnica da casa, onde vai definir os vários grupos onde esse trabalho vai ser feito. Não é um processo de evocação como era feito lá no século XIX. Lembre-se que eu falei, não se pode comparar o trabalho de evocação dos espíritos como era feito na Sociedade Espírita Parisiense com os trabalhos modernos de socorro e de amparo executado, realizado e organizado pelas casas espíritas. É completamente diferente, porque naquele período havia uma necessidade de conhecimento e de interação com esse mundo espiritual, a fim de que pudéssemos obter a maior quantidade de informações possíveis. Tanto que, quando nós vamos fazer o estudo do livro No Invisível, do nosso mestre Leon Denis, nós já notamos que há uma dinâmica, né, no campo da evocação, do trato e do trabalho com os espíritos, já bastante modernizada em relação ao trabalho feito na Sociedade Espírita Parisiense. Por quê? Porque os moldes de trabalho, as necessidades espirituais foram sendo identificadas, as necessidades dos espíritos, as necessidades espirituais dos desencarnados foram sendo, vamos dizer assim, entendidas, compreendidas, peneiradas, e nós fomos criando os mecanismos, aí os mecanismos físicos, para que essas evocações, para que esse trabalho pudesse realmente ser realizado de forma dinâmica e objetiva para atingir os fins a que se dedicavam. Então, o que acontece? É preciso, para que essas evocações se estabeleçam dentro dessas necessidades, que nós criássemos mecanismos capazes de conduzir o trabalho de forma razoavelmente, vamos dizer, organizada e equilibrada. Tanto que, hoje, qualquer um de nós aqui, para chegar a portar o nosso crachazinho, primeiro você passa por uma série de estudos. Muitos dos médios que trabalharam com o nosso mestre Kardec foram pessoas que apenas se apresentaram para o trabalho, vamos chamar, naquela primeira hora, naquele primeiro momento, mas eles próprios não tinham conhecimento do seu potencial. À medida que foram sendo trabalhados, à medida que as evocações foram ocorrendo nos mais variados métodos, desde lá das mesas girantes, é que o Kardec foi entendendo todo esse mecanismo, toda essa dinâmica, para que pudéssemos chegar a um denominador comum em relação a essa tarefa que hoje representa um marco histórico entre, eu diria, que me perdoem os companheiros de outras crenças e de outras religiões, não diminuindo
nem não reconhecendo a importância das demais crenças, mas que tem um marco histórico dentro do campo das religiões. Porque muitas vezes vemos lá, né, o fenômeno mediúnico acontecendo na outra sociedade religiosa, e que muitas vezes o companheiro, às vezes, que está lá envolvido no próprio fato mediúnico, não compreende muito bem o que está acontecendo com ele. Mas você é espírita, estudou o livro dos médiuns, estudou no invisível, fez o comp, fez isso, fez aquilo, estudou o céu e o inferno, você às vezes tem uma visão muito mais, às vezes não, com certeza, você tem uma visão muito mais ampla, muito mais clara de tudo o que está acontecendo naquele momento. Por quê? É preciso conhecer, é preciso estudar, é preciso aprofundar cada vez mais a nossa capacidade de entender a interação que não tem como ser evitada entre encarnados e desencarnados, e a evocação dos espíritos com as suas respostas, e às vezes até com os seus senões, porque o Kardec nos ensina, mesmo numa evocação, né, mesmo na manifestação de um espírito, cujo nível, vamos dizer, de comportamento, o nível de caráter não seja lá muito refinado, mesmo com eles a gente acaba adquirindo conhecimento. Quem dirige sessão, né, de atendimento espiritual, como eu já disse, popularmente conhecida como sessão de desobsessão, quantas vezes o caso que surge na mesa, para nós é novidade. Nós nunca tínhamos visto uma situação tão singular, né, como aquela que se apresenta um caso específico de um espírito. E lembro-me, há muitos anos atrás, de um espírito que dizia na mesa que se sentia como um balão, e nós não conseguimos entender, balão, nós não conseguimos entender o que ele queria dizer com isso. Ele não sabia. Você está onde você... É claro, não, eu estou no lugar como se estivesse amanhecendo o dia. Então ele não estava exatamente num lugar necessariamente ruim. Mas sabe qual era o problema que ele se sentia como balão? Ele se sentia completamente isolado e não sabia se estava indo para cima, para baixo, para o lado, não ouvia ninguém. Inclusive, depois de muito tempo, vocês são as primeiras vozes que eu estou ouvindo. Aí nos foi explicado depois, posteriormente, pela própria direção mediúnica da casa, que era o tipo de espírito que, quando encarnado, isolou-se. Quando desencarnou, ele criou o seu próprio mundo íntimo e ficou nesta situação. Quer dizer, uma situação muito difícil. Houve um momento que foi bastante singular também, mostrando que ele, de certa forma, tinha uma noção sobre aquilo que as religiões ofereciam, quando ele disse o seguinte: eu me sentiria muito mais confortável se, ao morrer, é engraçado, ele sabia que estava morto, né? Sabia que tinha, ele não falava desencarnado, ele disse: eu morri. Ele disse que se sentiria muito mais confortável se estivesse no inferno cristão, fugindo do demônio. Pelo menos ele teria a atividade de fugir de alguém. Vejam bem a situação difícil de perturbação espiritual que o companheiro criou para si próprio. Então, cada vez que trabalhamos com evocação de espíritos, em qualquer circunstância, sempre tiramos um aprendizado para nós. E principalmente os aprendizados no campo da moral. Por quê? Depois de passarmos por um sem número de vezes, né, ou incorporando o espírito, ou conversando com o espírito, ou apoiando o médium incorporado, nós já ouvimos uma série de informações, já vimos uma série de circunstâncias que, vamos dizer assim, prejudicou sensivelmente a chegada daquela criatura ao mundo espiritual, e nós agora não podemos alegar ignorância. É muito mais importante, é extremadamente importante aprender com eles. Por quê? Porque aí eu não posso mais dizer, não, mas eu não sabia disso. Eu não sou mais ignorante da situação. Mas eu, quando estava aqui, eu tinha muito dinheiro e eu ganhava dinheiro dia e noite. Morreu por estafa de ganhar dinheiro. Esquecia-se da sua própria saúde. Ganhar dinheiro, a gente sabe, precisa-se ganhar dinheiro, porque no plano físico não se faz nada sem o vil metal. Mas você não pode desgastar-se ao ponto de desencarnar de uma forma
abrupta, né? Porque a sua preocupação única era ganhar muito dinheiro. Então não, esqueceu-se de ajudar, esqueceu-se de socorrer, de amparar, por quê? Eu objetivei no meu interior a ideia de ganhar dinheiro o máximo possível. Esqueci do meu irmão do lado, muitas vezes o abraço na esposa, o abraço no filho ou na filha. Isso não quer dizer que nós não vamos mais trabalhar para receber os nossos pequenos valores para poder manter a nossa vida física. Mas nas evocações a gente acaba descobrindo que isso acontece. Que o espírito não era necessariamente uma pessoa ruim. O próprio dinheiro que ganhou não foi de forma desonesta. Mas a sua mente só trabalhava naquele sentido, naquela direção. Desencarna, vai para onde? Vai lá para a Bolsa de Valores, fica lá aparecendo para os outros às 3 horas da manhã. Aí os operadores, são corajosos, para ganhar dinheiro, mas nessa hora corre todo mundo. Aí o que acontece? Aí vai o parente, vai não sei quem, a mamãe dele que já desencarnou, o papai lá, alguém, às vezes até a própria esposa que desencarna anos depois é que vai desencadear um processo de resgate daquela alma. E como é que nós vamos saber disso? Através da evocação e do recebimento de um companheiro das nossas chamadas sessões de atendimento espiritual. O Kardec faz outras colocações. O mensageiro nem sempre é um intermediário necessário, porquanto o chamado do evocador pode ser ouvido diretamente pelo espírito, assim como foi dito no item 282. Pergunta 5 sobre o modo de transmissão do pensamento. Para evocações, não é necessário, não estou colocando em xeque de jeito nenhum o trabalho realizado por outras instituições espiritualistas. Mas na doutrina espírita, não precisamos de qualquer tipo de aparato para chamar um espírito. No entanto, antes de ser espírita, antes de me tornar, espírita propriamente dito, na minha expressão religiosa, que era Umbanda, usávamos o ponto riscado, usávamos os ebós e tudo isso, de acordo com a necessidade do trabalho. Na doutrina espírita, nós não precisamos disso, porque qual o mecanismo de ligação entre nós e os espíritos? O pensamento. Mas, por exemplo, eu quando estava na Umbanda, eu não tinha a menor noção de que o pensamento, ao ser emitido, quando pensamos, emitimos uma espécie de onda de rádio, ele se propaga através do fluido cósmico, e que o espírito capta. Então, não precisamos de pontos riscados, não precisamos de círculos esotéricos, de nada disso. Respeitamos integralmente os que fazem assim. Até porque, no meu caso, por exemplo, tomei conhecimento de, com todos esses apetrechos, de socorros que foram feitos para criaturas, que, me desculpem, em alguns casos, para mim, lá beirava mesmo a área do milagre. Hoje eu sei que o milagre não existe. Muitas vezes, a condição moral da própria pessoa que lá trabalhava, impunha isso. Para vocês terem uma ideia, certa feita, uma senhora, Dona Francisca, que tinha um terreiro lá no interior do Brasil, no interior de Picos, no Piauí, chegaram com um moço, era um moço bem novo, tinha lá seus 23, 24, 25 anos, 20 e poucos anos. Imaginem bem, uma pessoa de quase 2 metros de altura, um armário, como a gente diz popularmente, todo amarrado, porque a clínica de tratamento de doenças mentais a qual ele estava internado não aceitou, não podia ficar mais lá. E ele estava todo amarrado, porque quando desamarravam,
Ele quebrava tudo. E ela estava lá nos fundos quando a equipe chegou. Nem sabíamos que ela já estava incorporada. E só ouvimos a voz lá de dentro, eu já sabia quem era. Era uma figura, estou falando, sei que tem um companheiro da casa que vai me censurar, pode censurar, eu sou o Jair, não tenho medo. Ela estava incorporada numa preta velha, e lá de dentro ela gritou, desamarra o moço. E todos, não, desamarrar não pode. E ela repetiu, desamarra o moço. Mais uma vez, desamarra o moço, ninguém quis desamarrar, ela veio lá de dentro, no seu jeitinho de preta velha, quem conhece Umbanda já sabe como é que é. Foi lá, gente ruim, né, meu filho? Eu me lembrei dessa linguagem, porque ela é usada também pelo Gildo, né, nos trabalhos de desobsessão. Gente ruim, né, meu filho? Te maltrataram. Desamarrou, pegou, ela era baixinha, pegou o moço pela mão, foi lá para dentro, ele ficou sentadinho com ela. Ao evocar, ela já sabia que ia ter um trabalho difícil, concentrou-se, evocou a entidade que deveria executar aquela tarefa e realizou, e o moço acabou ficando no tratamento lá no terreiro de Umbanda. Ah, mas por que não foi lá, não foi num centro espírita? Para vocês terem uma ideia, na cidade de Picos, no Piauí, agora tem centro espírita. Na época não tinha, o centro espírita mais próximo era em Teresina, 250 quilômetros, 256 quilômetros. Então, os espíritos, eles socorrem e amparam aonde podem. Apenas como curiosidade, o meu contato com a doutrina espírita, ou com os livros espíritas, foi exatamente nesse terreiro de Umbanda. Lá se lia o Evangelho e fazia-se uma leitura de Livro dos Médiuns. Então eu já estava mais ou menos começando a trilhar o caminho do Espiritismo. Por que eu contei isso? Porque as evocações e o socorro do mundo espiritual, ele vai se fazer presente sempre que necessário, junto daqueles que se propõem a fazer o melhor. Então, as evocações servem para tudo isso, para o aprendizado, para o socorro, para o progresso de todos nós. E é por isso que nós precisamos realmente nos esforçarmos no sentido de melhorarmos cada vez mais. Como eu já disse momentos atrás, no conhecimento, na identificação das várias situações, para poder prestar a nossa pequena colaboração dentro dessa estrutura maior, que hoje está organizada num sem número de casas espíritas espalhadas pelo Brasil afora. Eu, às vezes, em alguma das viagens, que viajamos um pouco aí, algumas vezes, eu ficava me perguntando como o plano espiritual resolvia problemas mediúnicos. Não vou falar, é uma cidade de distância, eu poderia dizer, mas não vou falar por uma questão até de carinho com eles. Nós chegamos numa casa espírita, bem distante do Rio. Eles só tinham um livro, o Evangelho. Quando eu soube que eles tinham, né, toda quarta-feira lá, um trabalho mediúnico, de socorro às várias pessoas da região, eu fiquei espantado como é que o plano espiritual resolvia aquilo. Porque eu falei, gente, eu estudei muito, me inteirei no máximo que podia, no que eu consigo alcançar, nem o máximo, aquilo que a gente tem um limite nosso de alcance de entendimento. E tenho que confessar para vocês, que vibração gostosa que tinha naquela casa. Para vocês terem uma ideia, o centro espírita não era sequer acimentado, era de barro batido. Só que lá eles usam um recurso, existe uma frutinha preta. As moças que têm mais de 50 anos, as meninas com mais de 50 anos conhecem a tal da mutamba, que fazia um líquidozinho para passar no cabelo. Só que a mutamba também, quando você coloca na água, ela fica tipo uma baba. E nessas coisas de barro, a gente passa aquilo, fica que nem um sinteco. Dá uns 15, 20 dias. Cria uma camada. Isso é feito em alguns locais do interior. Hoje não, a casa cresceu, eles lá cresceram e a coisa melhorou. Mas na época que nós tivemos, era chão batido. E eu fiquei perguntando como é que podia um grupo tão pequeno
desculpe a expressão, mas com tão pouco conhecimento, muito próximo da ignorância do fenômeno, ter uma vibração tão grande como aquela. Mas sabe o que é? É a vontade de servir. Suplantava todo o meu conhecimento com vasto, uma vantagem muito grande. Por quê? A evocação já era uma característica natural daquelas pessoas, dentro do seu coração voltado para a esfera, para o mais alto. Porque muitas vezes, quando nós falamos em evocação, estamos pensando naquela evocação de um espírito diretamente. Mas se nós raciocinarmos do ponto de vista técnico, nós estamos o tempo todo a evocar alguma coisa. Ora, se os meus pensamentos são pensamentos em desalinho, eu estou evocando espíritos em desalinho. Se os meus pensamentos são refinados, eu estou evocando espíritos refinados. E lá naquela casa, simples de interior, tão distante, eu fui compreender que além do conhecimento, a boa vontade, a vontade sincera de trabalhar, de servir, suplanta e muito as deficiências que às vezes trazemos na área do conhecimento. E é por isso que eu digo, se nós não tivermos a vontade extremada de sermos úteis no trabalho do bem, todas as colocações que Kardec trabalhou exaustivamente, eu diria até, Allan Kardec deu a sua própria vida para que isso se estabelecesse. Se nós não formos sinceros no nosso propósito, todos esses ensinamentos, tudo isso torna-se secundário. Por quê? Com o Espiritismo, com o trabalho que Kardec elaborou, é que nós fomos conhecer a realidade que liga encarnados e desencarnados. Porque até Kardec, até o missionário Kardec, sabia-se de mundo espiritual, mas a noção sobre mundo espiritual, como acontecia isso, era um zero. Sabia-se que morria ia ter uma vida espiritual. Dependendo da minha crença, se eu obedecesse a uma ou outra crença, eu iria para o céu. Tá bom. Mas se eu não fosse daquela crença, eu iria para o inferno. Mas só que isso aí criou um conflito. Porque todas as crenças diziam a mesma coisa. Aí a pergunta é, em qual delas que eu vou estar para poder realmente ascender aos céus? Com Allan Kardec, todo esse aparato de desconhecimento se desfez. Os espíritos evocados nos trouxeram uma série de informações que nos facilitou a compreensão não só dessa inter-relação, mas muito mais, nos facultou conhecermos a nós mesmos. Hoje já não ficamos mais na dúvida, por que é que eu tenho um filho, tenho um parente, tenho um conhecido com tantos problemas. Hoje já não ficamos a nos indagar, por que que eu passo por tantas dificuldades? Pegamos o Evangelho, causas atuais das aflições. Ora, como é que eu posso ter um sistema, funcionando na área gástrica, intestinal perfeito, se eu me locupetrei dos 15 aos 34 anos em beber todas as que podia e que não podia, que não devia, né? Porque beber não se deve beber. Então, naturalmente que tem sequelas. Graças a Deus que foram pequenas, porque o tempo deu para recuperar. Mas se eu continuasse, talvez vocês tivessem que me evocar numa mesa de desobsessão, né? Ia dizer para vocês que eu bebi tudo que não devia. A doutrina espírita, ela fundamenta essas informações de forma indiscutível. Os que contra-argumentaram em relação a esse trabalho, principalmente nesse campo das evocações,
de que era fraude, era embuste, era isso, era aquilo, era não sei o que coletivo, acabaram com seus sistemas automaticamente bombardeados. Por quê? Allan Kardec, diferente deles, pesquisou o fenômeno. Por isso chamamos de ciência espírita. E essas respostas sobre a evocação dos espíritos foi que levou todo esse trabalho belíssimo, informativo, nas obras fantásticas, elaborados por André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, o próprio Odilon Fernandes e tantos outros espíritos. Nos dias atuais, muitos dos nossos companheiros e companheiras médios que ainda estão nesse trabalho e que são, por esses conhecimentos, orientados e se orientados, conduzidos exatamente pelos espíritos mais elevados, estão trazendo e acrescentando ao patrimônio existente muito mais informações e que nós vamos a pouco e pouco ajuntando, compreendendo cada vez mais. Dizem que nós temos as nossas preferências, né? Bem, nós temos uma série de livros aí da casa. Baltazar 1, 2 e 3, Dr. Herman 1 e 2, 3, Antônio de Aquino. Eu tenho a minha preferência, né? Eu estou sempre revisando as mensagens do Baltazar. Mas por que o Baltazar? Porque dizem que quando Baltazar e Emmanuel se apresentam lá no plano espiritual, naquelas assembleias, é reverência plena, regime de quartel. E eu sou muito ligado a espíritos dessa natureza. E principalmente quando se tem, assim, um conhecimento sobre uma entidade dessa, que reencarnou lá no Tibete, não sei para onde, 4, 5, 6 vezes, só para treinar disciplina. E todo mundo antigo da casa sabe que quando foi perguntado por que ele não dirigia os trabalhos da casa, nós, os mais antigos, sabemos que ele respondeu na ponta da língua: vocês não aguentariam a minha disciplina. Todo mundo lembra disso. E realmente, é um espírito disciplinado e disciplinador. E graças a Deus que eu tomei conhecimento, graças a Deus que a manifestação de um espírito deste quilate foi aos pouquinhos me colocando no rumo devido. E sabe, eu descobri, e não preciso ter medo, eu descobri que cascudo de espírito não dói. Fiquei sem vergonha, né? Fulano que toma cascudo e volta a fazer besteira é porque é sem vergonha. Mas eu fiquei sem vergonha, às vezes faço até para provocá-lo. É que nem cascudo de mãe, né? Mas não vai nessa não, que as varadas da Dona Zélia doía. Vara de goiabeira doía. Então o cascudo não dói não, mas varada dói. Então o que acontece? Quando nós tratamos de evocações, nós não podemos nos dias de hoje pensar numa sessão específica para evocar, né, um trabalhador daquela casa, porque ele já faz parte integrante daquela estrutura de trabalho. Tanto isso é verdade que nós sabemos, nós vamos embora, 10 horas não tem mais nada, está tudo fechado, 11 horas não tem mais nada, quer dizer, não tem nós, encarnados. Corpo físico. Mas a estrutura de trabalho da casa, o ponto de socorro, o ponto de amparo, ele continua pleno de atividade. E muitas vezes vamos para casa dormir, aí deitamos para dormir, daqui a pouco estamos... eu sonhei tanto com Leon Denis, aí eu vi você, eu vi o fulano, o Beltrano, viu mesmo. Graças a Deus que já estamos vindo para o centro, porque eu sempre que dormia, eu sempre estava procurando as farras, né? Pelo menos mudei direcionei melhor vamos dizer, as minhas ações quando estou dormindo. Por quê? Graças às informações que nos foram trazidas pela doutrina espírita. O nosso Odilon, ele coloca aí,
uma coisa interessante. O médium consciente da sua responsabilidade não participará de reuniões mediúnicas que se improvisam nos lares, atendendo não raro a especulações de ordem pessoal dos integrantes. Não devemos fazer isso. Como eu disse lá atrás, pelos envolvimentos que acaba trazendo. Parêntese, não se aplica aquele culto do Evangelho do Lar que nós fazemos mensalmente aí. A tarefa específica da desobsessão carece de ser levada a efeito no recinto que lhe seja próprio, com a disciplina indispensável ao seu bom êxito. Todo mundo sabe que na sexta-feira não funciona nem a nossa ilha, porque o salão ele fica específico para as atividades espirituais. E nós médios transitamos lá por fora, nas salas de trabalho. O salão a gente não entra, não mexe aqui. Ah, mas se entrar vai ver espírito? Não, mas podemos, com os nossos senões, trazer algum tipo de inconveniente. Agora, se você tiver o dom, mesmo que pequeno, da dupla vista, de repente você vê mesmo, e não pode correr, né? Aí eu vi um padre lá no salão, a Yara foi que socorreu a nossa irmã, eles abriram a porta, eu sei que os dois funcionários têm uns 25, 30 anos lá para trás. Eles eram mulatos, né? E chegaram, como disse a Yara, chegou lá da cor da parede do centro, que tinham visto um padre voando aqui, andando. A Yara disse que era o Antônio de Aquino, não sei nem qual era o padre, ela acho que identificou como o Antônio de Aquino. Porque os funcionários entraram aí e viram uma das atividades do plano espiritual. Então, por que é feito? Ele fala em disciplina. Começa a se estudar às 9 da manhã, o pessoal desce, vai estudar uma obra lá atualmente do Manuel Filomeno de Miranda. Nós estudamos todo o livro Libertação, isso na parte da manhã. Depois a maioria já almoça por aqui mesmo, e o que acontece? Aí depois tem aquela série de estudos que é feita, as reuniões que a gente chama de reuniões da deusa, né? Então, o estudo é com Jair, o estudo é com Walter, o estudo é com... mas é a reunião da deusa, que é justamente ela controla o corpo mediúnico nesse dia. E depois nós estamos distribuídos para as salas, já temos as salas previamente estabelecidas. Por quê? Mostrando que tem toda uma organização para que o plano espiritual possa também se posicionar de forma adequada nos endereços que são colocados lá, aquele endereço para aquela sala, aquele endereço para aquela... Não é feito por sorteio, não. Os médios abalizados já distribuem isso, já se é feito lá em cima. Naturalmente existem alguns, vamos dizer assim, algumas medidas técnicas para evitar. Por exemplo, já pensou? Eu boto o meu nome da minha casa na desobsessão, cai na minha sala. Aí não pode, né? Aí tem que fazer uma mudançazinha. Isso aí também é levado em consideração. Então o que acontece? Todo esse processo de evocação engloba todas essas ações nos tempos modernos. De acordo com as necessidades de hoje, que são muito diferentes daquele período, vamos dizer, da primeira hora, do estabelecimento da estrutura espírita, do conhecimento espírita no planeta Terra. Aí no primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta linha da nossa página, mais especial para o médium, ainda para o médium. O médium desgarrado do grupo mediúnico, acaba por render-se a exigências descabidas de quantos desejam beneficiar-se de suas faculdades. Então tem que tomar cuidado. Por quê? Para que a gente não venha a criar um conflito. Porque o próprio estudo do livro dos médiuns nos falam desse tipo de descuido e que acabou trazendo para o médium um processo obsessivo, muitas vezes, né, de larga escala. Então tem que tomar cuidado. E eu me lembro há muitos anos, um caso que a Amália conta, que havia um vizinho que tinha o vício do álcool, e numa dessas provocou um tumulto lá na sua casa.
E foram correram para casa da Malha para chamá-la para dar uns passes. Ela, Malha, muito pronto. Não, senhora, não vou dar passe, não. Engraçado, né? Mas a senhora não faz a caridade? Não, isso não é caridade, não. Vamos conversar sim com ele, passe não. Por quê? O conhecimento de causa lhe facultou dar a resposta correta. Aí um dia desse eu conversando com uma pessoa aqui, que estava colocando a questão de dar passe em animais, né? Eu disse, olha, eu não conheço, não vi nada no livro dos Espíritos, na obra espírita, que diga que pode dar passe ou não pode dar. Agora, se eu tivesse um animalzinho, nem que fosse, eu não tenho não, né? Mas se eu tivesse um animalzinho lá e eu visse que ele está meio ruim, eu não ia me controlar não, eu daria o passe. Não estou, pelo amor de Deus, isso não é nada doutrinário, eu não vi nada escrito que pode ou não pode. Mas eu não resistiria à tentação, vamos dizer assim. Depois a gente tomaria aí um puxão de orelha do Dr. Herman, ou do próprio Baltazar, mas tudo bem, como eu disse, não dói. Seguindo, os espíritos, quase sempre os que fogem do centro espírita estão eximindo-se do seu dever doutrinário a que seriam chamados. És médium, homem ou mulher, procura uma casa espírita séria, um local sério de trabalho. Se integre, trabalhe. Ah, não, eu quero dar o passe como eu quero, como eu aprendi, como eu sei. O meu guia mandou fazer assim. Olha só, guia espiritual não se contrapõe às normas de uma casa espírita. Então, se amanhã eu estiver dando passe em vocês, inventei lá uma maneira exótica, né, de dar passe, lá, roda a mão, chame a equipe, fale com a equipe, e aí está na hora de eu ir botar a aguinha nos copos, distribuir folhinha, sentar para tomar passe, tem que parar, tá? Porque o guia espiritual não faz isso. Ele não se contrapõe a uma estrutura organizada como a que nós temos hoje nas casas espíritas. É muito bem organizado, é muito bem estruturado, a partir do mundo espiritual até nós. Os espíritos esclarecidos não frequentam grupos domésticos que não se mostrem operosos no bem dos semelhantes. Então, vai arriscar para quê? Procura uma casa espírita. Ah, mas eu quero ir para o Leon Denis. Filho, vai para o Leon Denis. Ah, não, eu quero ir para o centro que tem lá perto, lá não sei o quê. Vai lá, meu filho. Vai lá, vai trabalhar, se integra, vai lá fazer a sua parte. Não precisa mais fazer trabalho dentro de casa. O trabalho nosso dentro de nossa casa é procurar manter a paz e a harmonia com o nosso culto do Evangelho no lar. Tá? Não precisa nada mediúnico. Ah, eu posso fluidificar a água? Não, se quiser fluidificar, pode, não tem problema nenhum. Lá em casa a gente faz o culto do Evangelho no lar, fica lá a bandejinha de água, né? 4 copinhos só, a gente vai fazendo o estudo. Não estendemos o nosso... Tem pessoas que gostam, eu até acho interessante, às vezes, estender mais a discussão e coisa, mas sabe, quando você tem família e filhos, às vezes que não são muito afetos, você tem que ter um certo jogo de cintura, até para mantê-los naquilo ali, né? Você tem que ter um jogo de cintura. Então, nunca transforme o próprio culto do Evangelho no lar num ato polêmico para criar conflitos. Se você acha que tem os filhos que estão apavorados para participar daquilo ali, faz meia hora. Fecha com meia hora, faz com meia hora. Por quê? A própria presença espiritual é garantida como? Pela presença dos nossos anjos guardiães. Cada um de nós da casa não tem um anjo guardião, então a presença espiritual está garantida. Então, prezadas irmãs e prezados irmãos, é muito importante que nos inteiremos de toda essa estrutura, a fim de que realmente possamos ser úteis naquilo que nós vamos fazer. Não, se não podemos ser Chico Xavier, vamos ser Jair Ricardo. Que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos ao Jair pelo estudo da noite de hoje. Com certeza são muitas informações que vão nos ajudando a compreender o mecanismo da mediunidade, da nossa relação
com os espíritos, né, desencarnados. E com certeza o Jair vai estar aqui com a gente outras vezes, trazendo os resultados dos seus estudos. Nós vamos passar agora para a segunda fase da nossa reunião, que consiste no passe, no trabalho do passe, e no comentário do Evangelho, que na noite de hoje vai ser feito pela nossa irmã Olga Feitosa. O Evangelho na noite de hoje é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições, itens 4 e 5. Nós vamos ler apenas o item 4. Ficando desde já também a nossa sugestão, recomendação de que façam a leitura do texto completo em casa. Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se o preferirem, têm duas fontes bem diferentes, que é necessário distinguir, porquanto umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Buscando-se a origem dos males terrenos, reconheceremos que muitos deles são a consequência natural do caráter e do comportamento daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua própria imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas pela falta de ordem, de perseverança, pela má conduta, ou por não terem sabido limitar os seus desejos. Quantas uniões infelizes, porque foram o resultado do interesse ou da vaidade, e nas quais o coração não teve nenhuma participação. Quantas desavenças e discussões funestas teriam sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades são resultado da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Quantos pais são infelizes porque não combateram as más tendências de seus filhos desde o princípio? Por fraqueza ou indiferença, esses pais deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade que ressecam o coração. Posteriormente, ao colherem o que semearam, admiram-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão desses filhos. Que todos aqueles que têm o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente a própria consciência, que procurem passo a passo a origem dos males que os afligem e verifiquem se, na maior parte das vezes, não podem afirmar: se eu tivesse feito ou se eu não tivesse feito tal coisa, não me encontraria nesta situação. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é assim, em um grande número de casos, o construtor dos próprios infortúnios. No entanto, em lugar de reconhecer essa verdade, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, a má estrela, quando em verdade a sua má estrela está na sua negligência. Os males dessa natureza certamente constituem um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral, tanto quanto para o aperfeiçoamento intelectual. Nesse momento, então, nós convidamos os médiuns da nossa casa para assumirem os seus locais de trabalho. O trabalho de passe aqui na nossa casa espírita, ele é realizado exclusivamente pelos médiuns que foram devidamente capacitados para esta tarefa. E nós outros na assistência não devemos nos perturbar com essa movimentação. Ela é necessária para o trabalho. E todos nós que formos portadores de mediunidade, nós que estamos na assistência, vamos manter a nossa serenidade, pois a casa não comporta nenhum outro tipo de manifestação. Que nos mantenhamos assim, atentos, não dando passividade, ouvindo o comentário do Evangelho, buscando desde já fazer a nossa prece de agradecimento, buscando a ligação com os nossos benfeitores espirituais.
Nós que estamos em casa, acompanhando pela internet, também podemos nos beneficiar desse momento, pelo passe espiritual. Vamos pensar também nos nossos benfeitores, vamos nos concentrar na mensagem que será passada na noite de hoje, recordar os pontos do estudo, buscando também renovar o nosso pensamento, as nossas atitudes, pois esse é um momento muito propício, pois estamos mais próximos, mais ligados aos nossos guias espirituais. Eles nos acompanham a todo momento, porém nessas horas em que elevamos o nosso pensamento, em que podemos refletir pelo estudo, nós nos tornamos mais aptos a perceber as intuições generosas que nos chegam, nos ajudando também na solução das nossas questões do cotidiano, pois esses amigos espirituais não nos desamparam em nenhum momento. Vamos então fazer a nossa prece para marcar o início do nosso trabalho do passe. Querido Jesus, queridos benfeitores, estamos agora, amigos, diante do momento do passe. Queremos pedir, Senhor, que Tu abençoes esse momento, que Tu sustente e envolva a cada um dos trabalhadores aqui presentes, médiuns, que envolva os benfeitores que também estão nos apoiando neste momento. Que possamos, Senhor, nessa hora receber os fluidos salutares que nos socorrerão, nos pacificarão, nos fortalecerão nas nossas lutas. E assim, com muita gratidão, Senhor, agradecemos este momento e consideramos então em Teu nome iniciado o nosso momento do passe. Que assim seja. Queridos irmãos, que as bênçãos de Jesus continuem envolvendo os nossos corações nesse momento em que somos agraciados por essas vibrações, por esses fluidos que vêm de encontro às nossas necessidades e nos auxiliando. Temos para nossa reflexão na noite de hoje, nesse capítulo 5, o item 4, causas atuais das aflições. E vale a pena a gente reforçar essas palavras, né, de Kardec, quando ele nos diz que todos aqueles que têm o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente a própria consciência, que procurem passo a passo a origem dos males que os afligem e verifiquem se na maior parte das vezes não podem afirmar: se eu tivesse feito ou se eu não tivesse feito tal coisa, não me encontraria nesta situação. E o parágrafo seguinte vem nos alertar que muitas das vezes, nos momentos de aflições, o que é que nós fazemos? Em vez de interrogar as nossas consciências, de verificar se não fomos nós mesmos responsáveis por aquela ou essa situação desagradável que está nos ocorrendo, quando acusamos a vida, o destino, Deus, né, a providência divina, não merecia tal coisa, e caímos num mar de lamentações. Então o Evangelho vem nos alertar, nos ajudar a buscar, a compreender nesses males, né, a causa que nos levou a estar nessa situação. O orgulho, vaidade, a imprevidência, a má conduta, falta de perseverança, falta de fé, de confiança, uniões infelizes, que entrou mais o interesse do que o amor, as doenças que são causadas pelos excessos de todos os males, os filhos a quem nos causa mal, ingratidão, por falta de terem uma educação não correta, né? E o item 5 vem nos alertando com relação às punições, né? As coisas que vão nos colocando em nossos devidos lugares. Então, quando erramos, quando infringimos as leis humanas,
que causam mal à sociedade, as leis humanas vão nos corrigindo, nos alertando, vão nos punindo. Mas existem coisas que nos afligem a nós próprios, nós mesmos somos os prejudicados. E como Deus quer a nossa melhoria, nosso progresso, nosso bem-estar, as leis divinas entram em ação, corrigindo-nos, nos auxiliando nesses desvios, nos levando ao bem. Então, segue o estudo que vocês podem buscar em casa, nos alertando para a gente não entrar, não chegar a corrigir, querer corrigir quando já estivermos na espiritualidade. Né? A gente começar a corrigir aqui, ou então quando não der mais tempo, aí vem o remorso, vem o sofrimento. Se eu tivesse pensado, deixar de fazer tal coisa. Então, é um estudo profundo, um estudo bom para a gente fazer. Meditemos bastante em tudo aquilo que o Evangelho nos passa e sejamos felizes. Que Jesus nos abençoe. Vamos então, irmãos, fazer a nossa prece de encerramento do nosso trabalho da noite de hoje. Senhor Jesus, muito estamos agradecidos, Senhor, pelas oportunidades que nos foram oferecidas na noite de hoje, do estudo, do passe, da reflexão, do fortalecimento, Senhor, de cada um de nós, para que possamos ter nossas esperanças renovadas, ter também, Senhor, renovadas a certeza de Deus em nossas vidas, a certeza do amparo espiritual e a certeza de que cada um de nós somos espíritos imortais na construção do nosso futuro, do nosso progresso, que somos capazes, Senhor, de superar as dificuldades e de recolher muitas bênçãos ao longo da nossa caminhada. Que possamos, Senhor Jesus, retornar aos nossos lares em segurança, levar a cada um dos nossos familiares e companheiros as vibrações amorosas que recolhemos hoje na nossa casa. Que possamos então, Jesus, em seu nome, em nome de Deus, em nome dos benfeitores espirituais dirigentes da nossa casa, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, considerar assim então como encerrada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que Deus seja louvado agora e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos.